Olá, pessoal. Aline Gal aqui. Hoje eu estou com uma dupla fantástica. Você já ouviu falar dois no varejo? Pois é, aqui eu vou ter histórias, muito conteúdo, muita diversão, porque trabalhar no varejo não é fácil, não é para qualquer um. E detalhe, um trabalho ligado um pouco ao lúdico. Já parou para pensar que o Bob Esponja pode ser o cara do varejo e que o Lula Molusco, coitado, pode ser aquele largado que não gosta nem dele, que dirá do próprio trabalho? Pois é. Aqui quem vai falar sobre isso é o Leandro e a Malu Condeixas, é isso? Condeixa. Condeixa. Nome bonito, né, Nome da gente? cidade em Portugal. Olha, o nome da cidade em Portugal. Gente, sejam muito bem-vindos ao Pod Rio Business. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Prazer ter vocês aqui. E eu quero já começar perguntando sobre esse encontro, né? Porque eu estava antes conversando com o Leandro, né, nos bastidores, e bastidor é a melhor coisa do mundo. E aí, vou falar, Malu, ele disse assim, a Malu conseguiu consertar a minha vida. Então vamos começar por esse momento? Aham. Vamos lá. Eu e a Malu, quando a gente se conheceu, a gente casou muito rápido, né? A gente casou com 11 meses de namoro. E a gente estava achando que a gente estava muito pouco tempo junto. Então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa profissionalmente juntos para a gente poder ficar mais tempo junto. Apaixonadíssimo. E a gente quer ter filhos, né? A gente tá nessa caminhada agora. E aí a gente queria um trabalho que a gente pudesse ter tempo de qualidade para passar com os nossos filhos e tudo mais. Então a gente começou a pensar no que a gente empreenderia juntos para a gente trabalhar juntos. E aí eu comecei minha carreira no varejo, Malu também. Eu trabalhei em supermercado, Malu trabalhou em lojas de material de construção, padaria. E a gente, né, gosta muito de RH, de gestão de pessoas. Então a gente pensou, por que a gente não faz um projeto, né, de RH voltado para o varejo, que é uma área que tem muita oportunidade. Em cima do domínio de vocês, né? O que Exatamente. é fantástico. E aí a gente, em 2018, começa no Instagram. A gente criou o Dois no Varejo, que era um perfil para falar de gestão de pessoas para o varejo. E a coisa foi evoluindo. Em 2021, a gente criou uma empresa de recrutamento e seleção especializada no varejo. E a coisa surpreendeu, né? A gente achou que ia crescer de forma tímida. E a gente, no primeiro ano, cresceu 400% a mais do que a gente esperava. Fantástico. E hoje a gente já atende 20 estados do Brasil, né? E temos aí aproximadamente 350 lojas no Brasil todo que a gente atende, fazendo contratação aí para o varejo, que essa área é tão desafiadora. Nossa, que é a área imagina. que mais emprega no Brasil E mais sofre, né? e a área que menos as pessoas querem trabalhar. E como é que pode, né? Falando... Primeiro, parabéns, né, gente? 11 meses. E aí vocês estão juntos há quanto tempo agora? 7 já? 7 a gente nunca lembra. Acho que 7 anos. A gente não lembra junto, então tá tudo certo. A gente não lembra, mas tá junto, é o que A importa. gente casou né? em janeiro de 2018. Por que a apresentadora foi perguntar? 19, 20, Coisa que 21, não 22, precisa, 23, tá tudo 24. certo. Ó, 24. Fizemos 6 anos em 24, agora fazemos 7 em janeiro de 2025. Tá quase, né? É Já tá no isso. quase. Então, assim, a parte do varejo, foi o que você falou, o que mais emprega no país, em compensação, é o que mais traz um certo desgosto para quem é empregado, né? Sim. Porque não compreende ou porque está numa base também, uma base não correta de empreendedorismo, porque isso acontece também. E aí você vai do varejo, daquela lojinha de rua, né, que não tem hora para abrir, não tem hora para fechar, abre quando quer, e você vai para grandes mercados, né? Você vai para o grande player da área, onde tem regras assim absurdas às vezes e que as pessoas não conseguem lidar. Como É que isso. O varejo tem essa característica de ser, né, a maior oferta de emprego, só que ao longo da história criou-se um preconceito cultural contra o trabalho no varejo. Primeiro que varejo, de uma forma geral, paga são os piores salários, porque todo salário impacta no preço final para o cliente. Né? Então, a área de serviço, outras áreas, isso impacta menos, mas no supermercado, por exemplo, né? Se você pagar muito bem para todo mundo, isso vai alterar o preço do pão francês, vai alterar o preço do arroz, do feijão e tudo mais. Então, a margem de lucro do supermercado já é muito ruim, já é muito pequena. É um dos negócios com a margem mais apertada. Então, para isso, você não tem como pagar salários muito bons. Mas, em paralelo, os supermercados, por exemplo, são quem mais contrata gente sem experiência.
Sim. Qualquer área. É que mais dá As chance, pessoas né? sem experiência não têm oportunidade. Em Não. qualquer área. Né, a gente que é da área de RH, a gente vê várias pessoas que têm uma história triste. A pessoa faz faculdade de RH, não consegue estágio durante a faculdade e nunca entra no mercado de RH. Porque a pessoa não consegue oportunidade para outras sem áreas experiência. Em todas as áreas, né? Eu Sim. acho que tem esse processo. Sim. Então, é bem difícil. O varejo não, ele está aberto. E, inclusive, uma coisa que os jovens não param para se dar conta é nenhum patrão gostaria de contratar uma pessoa que nunca trabalhou. Porque o jovem que nunca trabalhou, principalmente dessa geração, ele não sabe se comportar no trabalho. Não. Ele ainda está entre a infância e a fase adulta. E o fato da pandemia, né, ter sido algo tão digital, porque é o que ocorreu, essas pessoas acham que elas chegam no mercado, elas não têm obrigação com horário, elas não têm isso. obrigação Sim. comportamental, É isso. né? Elas não entendem isso. E aí, o jovem, ele tá acostumado na casa dele de fazer manha com a mãe manda lavar a louça, ele, ai, mãe, que saca, não sei o quê. Aí ele chega no trabalho e faz a mesma coisa. Ah, pega lá o negócio do estoque. Ai, que saco, sério. Ai, manda outro. Ai, tudo isso, não sei, ai, trabalho escravo, não sei o quê. Tudo ele acha porque ele ainda não aprendeu a ser homem, ele não aprendeu a ser profissional, ele ainda não aprendeu a se comportar profissionalmente. Ele quer ganhar dinheiro para cerveja do final de semana, mas ele isso. não sabe que para E ganhar. a família não tem mais ferramenta para dar essa educação profissional para o jovem. A escola também não faz isso, não sei nem se é o propósito dela. Mas então ele chega no trabalho e o próprio trabalho vai ter que ter ferramentas e estratégias para amadurecer o sujeito. Mostrando, fala, cara, olha só, você trouxe seu currículo aqui, você quis trabalhar aqui. A gente paga você mensalmente e você trabalha. Se você não quiser trabalhar, é só pedir demissão e ir embora. Mas se você quiser Vai ficar... ter outro. Então, assim, ele precisa entender que ele assumiu um compromisso e que ele tem que ter palavra. Se ele falou que ia fazer por aquele salário, ele tem que fazer por aquele salário. Só que isso é dolorido. Nem todo dono de loja tem essa habilidade, sabe ser firme sem ser grosseiro. Tem amor muitos firme, né, que você tem que ter. É isso. Tem uns que gostam de evitar conflito. Aí o cara reclama de fazer, então deixa que eu faço. Aí fica o líder fazendo tudo no lugar do funcionário porque não quer confrontar. E aí deixa de ser líder, né? Exatamente. Porque você acaba não educando, porque você está ali também até para implantar a tua cultura, né? Sim, E é aí, absurda como é a que faz? quantidade de líder, né, de dono de loja que a gente vê que é oprimido pelos funcionários. A gente ouve muito esse papo de, o chefe é opressor. Mas a gente vê gerentes, né, donos de loja que ficam, não, mas eu não posso fazer isso, porque senão ele vai embora. Então ele se vê comendo na mão do funcionário, Pode. né, com uma cultura totalmente oposta que ele gostaria, né, porque ele não quer que falte gente na loja. A gente tem muita pena assim, de donos de loja, que a gente vê vários donos de loja sofrendo muito na mão de funcionário, porque ele não sabe liderá-los. Ou seja, ele também, até o dono, precisa de um treinamento, Com né? certeza. Para falar, olha, o líder é você. Tome, Exatamente. né, ciência disso e o posicionamento. Sim. Porque senão, de fato, o jogo vira, né? No nosso Instagram, a maior quantidade de perguntas que fazem na nossa caixinha, nos stories, é sempre como eu lido com o funcionário fazendo isso, isso e isso. O funcionário é sempre debochado comigo. O funcionário, eu peço as coisas, ele não faz. E a pessoa querendo saber como reagir a essas situações, porque eles não sabem lidar com essa rotina, né? Eu vejo que é uma postura que chega a ser imatura de ambos, né? Do funcionário que entra no debochezinho e do líder que não sabe reagir àquilo. Sim. Que chega a ser imaturo dos dois lados. A gente vê que tem duas reações muito comuns. Uma é a grosseria e o destratamento do funcionário, assim, de uma forma absurda, desrespeito mesmo, né, assédio. E a outra é o cara que se enfraquece, se deixa ser pisado pelo funcionário. Ele Normalmente vai está nesse abrindo extremo, mão. ou é o grosseiro ou é banana, assim. É muito E difícil. o caminho é o do meio. E o caminho é o do meio, exatamente. É isso. E no Rio de Janeiro, né, vocês são de Niterói. Isso. E vocês atendem 20 Brasil a 30, todo, né, o isso. Brasil todo praticamente. Qual é o estado, então, que atualmente traz mais esse tipo de ação para vocês? Do tipo, pessoas que não conseguem liderar e liderados que entram nesse processo de deboche, até de opressão mesmo, né, diante da Eu acho que isso é bem cultura da empresa. democrático. Eu acho que é o Brasil todo. Nesse sentido. Eu acho que essa dificuldade... Porque o que acontece? O dono de loja, ele não é um empresário formado. Aliás, a maior parte dos empresários não é. Uhum. A gente aprende a ser empresário na prática. No tranco, Ninguém né? faz O um famoso cursinho no de ser tranco. empresário. Não, você Né? depois vai fazer Eu sou formado em liderança, administração e meio lá não fui preparado para ser dono de empresa. O Brasil não é preparado para isso, né? A gente É foi isso. preparado, colonizado, literalmente, Não. né? A gente foi preparado para chibata, não para liderança. É estranho, né? Mas então,
o dono de loja, né, você vê várias pessoas que têm um tino, né, para negócio muito grande e conseguem fazer o negócio prosperar, apesar dele, apesar das suas deficiências, das suas dificuldades. Então, pensando no caso de um dono de supermercado, por exemplo, ele não é muito bom em fazer compras, ele não é muito bom em liderar, ele não é muito bom no marketing, ele não é muito bom, mas ele consegue fazer a coisa rodar de algum jeito. Mas conforme ele vai crescendo, os problemas vão aumentando de tamanho. E aí vai ficando mais difícil. Porque uma coisa é você ter problema com funcionário quando você tem 5. Outra coisa é problema com funcionário quando você tem 50. Ou quando você tem 150, 200. Né? Então a gente vê donos de loja que ficam completamente desesperados. É muito comum a gente chegar, Leandro, estou pensando em fechar minha loja, estou pensando em abrir outro negócio. Nossa, e quando você vai eu fazer não uma aguento mais avaliação meus funcionários. pessoas, olha isso. É. E aí a gente parte do princípio que tudo gira em torno das pessoas. Aí agora eu quero ouvir Malu. Malu, como é que a gente se posiciona diante de fofoca, por exemplo? Que assunto. Esse assunto pega sempre, né? Porque eu já gerenciei restaurante, e 2 grandes restaurantes em pontos turísticos. Aliás, é uma das piores áreas para fazer recrutamento e seleção. É bem difícil. Pô, a gente sofre. E eu fazia treinamento com a equipe e eu levava o assunto fofoca. E eu levava como um veneno. Porque eu deixava claro, né? E a gente sabe quem está fazendo o jogo, né? A questão é que a gente sabe. Então, eu apontava. Você, por exemplo, você imagina... Nunca dizia que eu sabia que a pessoa estava fazendo, claro. Mas eu dizia, você imagina que você faz a fofoca de alguém para alguém. Você acha que você não é a próxima rodinha da fofoca? Você é a próxima rodinha da fofoca. Então, eu já via aquele clima pesando. Eu falava, pronto, hoje tem. Eu sabia que ia ter. E não, era batata. Acabava a reunião, acabava o treinamento. Eles iam para minha sala. Aline, posso falar um minuto? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E a coisa vem. Porque você começa a perceber o posicionamento de cada um, qual o nível, né, que cada um tem de assimilar as coisas e se ver nas situações. E aí a fofoca, como é que vocês lidam? Como é que vocês orientam? Uma coisa que a gente costuma falar pros líderes em geral é de, quando tá tendo esse problema, chamar no 1 a 1, né? Porque a gente acha que conversa em grupo pode gerar mutim, pode gerar uma revolta, o pessoal se sente mais à vontade para falar uma besteirinha ou outra. Apontar então, não é legal. Chama no privado e fala, olha, a gente está tendo um problema sério, né, de fofoca, o clima tá ruim aqui na loja. Queria saber se você tá percebendo que isso está acontecendo. E aí deixa a pessoa falar. E aí você pede a colaboração dela. Fala, queria saber se eu posso contar com você para exterminar esse problema aqui na loja. Não é uma coisa que a gente tolera, não é uma coisa que a gente quer que continue. Queria contar com a sua ajuda, posso contar com você? E a gente deixa a pessoa sentir que ela está fazendo parte desse processo. Que ela é responsável que ela por é responsável. Isso, né? Isso muda tudo. Isso. Uma coisa que a gente fala também é que muitas vezes a fofoca ela é fomentada Estimulada. pelos líderes e pelo dono da loja. Por exemplo, chega um funcionário e fala assim, fulano, eu acho que ontem saiu com o cara lá do outro setor. Aí, isso, gente, fofoca amorosa. aí o líder pode chegar assim e falar, é mesmo? Mas não quero ninguém namorando aqui não. Não, mas me conta essa história. Aí o que ele tá falando? Fofoca. Exatamente. O líder. O que ele tem que chegar pro cara e falar assim, mas por que você tá me dizendo isso? Qual é o seu objetivo em me dizer isso? Por que você acha que o que você tem a ver com isso? Não, e a pessoa que está trazendo a informação, ela se sente premiada. Nossa, o chefe tá me ouvindo, Exatamente. eu trouxe uma informação privilegiada. Então, Imagina. as Tô pessoas estão ganhando sempre ponto. alimentando, porque querem ficar bem com o chefe, sabem? Aí quando não tem assunto, inventa. Ou aumenta, ou distorce, ou vai fazendo aquele negócio. Vocês entenderam bem, galera que estão assistindo o podcast? Quando não tem assunto, inventa, aumenta, Com vai certeza. criando um assunto novo. Então, tipo, fulano chegou atrasado hoje, hein? Chegou meia hora atrasado. Aí, fala, é mesmo? Chegou atrasado? Não, vou lá falar com ele, que absurdo. Né? Aí fala, o cara ganhou ponto. Mandei bem de ter contado com o outro. Né? Ao passo que ele poderia chegar e falar assim, mas por que você está vindo me contar isso? Tipo, alguém pediu para você controlar o horário? Só para eu entender, alguém pediu para você controlar o horário dele? Você virou ponto eletrônico agora, meu querido? Mas não precisa ser doído assim na fala. Porque de vez em quando aqui a pessoa tem o dedinho ferido. Mas se você só perguntar para ele, mas por que você está me dizendo isso? Eu não entendi. A pessoa já sente que não tem espaço para isso. Né? Então você vai cortando essas coisas. E todos os líderes precisam ser assim. O negócio que... O que é o líder numa loja? Né? Então, vamos supor, tem um dono que tem 5 pessoas que estão na liderança em diversos setores na empresa dele. O líder, ele
ele foi contratado para fazer o que o dono faria se estivesse lá. Sim. O dono gostaria de estar em todos os lugares, mas ele é não pode. impossível. Então, ele contrata pessoas para representá-lo. Todos os líderes são representantes do dono. Eles têm que agir como o dono agiria, falar como o dono falaria, não tolerar o que o dono não toleraria, elogiar o que o dono elogiaria. Só que a verdade é que a maior parte dos líderes não está alinhado com o dono. O dono não foi competente em passar para os líderes da cultura exatamente local. o que eu gosto, o que eu tolero, o que eu não permito. Né? Então, essa questão de fofoca, às vezes, é isso. O dono não é nada dado a esse tipo de coisa, mas os líderes são, e ele está permitindo isso, ele não está atento a Falta isso. clareza na cultura da empresa para o próprio dono. Sim. E eu acho que ainda tem uma outra coisa, né? Tem um ditadozinho popular que fala: dá poder que você conhece quem é quem, né? Uhum. Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela é excelente no que ela faz, tem uma atuação brilhante, mas quando você entrega um cargo de liderança, sobe o salto, né? É. E aí a equipe liderada é que sofre. E ele pode ser esse cara, o famoso X9 do patrão, né? É. Sim. A Entra pessoa também toda- pode ter tido uma referência de liderança ruim, ela não Também. parou para refletir, né, sobre como exercer esse papel. E aí, se ela não tem treinamento, ela só vai reproduzindo o que ela Tem vê gente que até lidera fora. igual a mãe. Treinamento. É. Ele teve uma mãe que fazia ameaças constantes, né? Uma mãe que... E você vê ele gritando, parece uma mãe... Ai, 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 faltou só o ai, 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 né? Exatamente. Né? E é uma relação profissional, é uma relação que tem que ser uma relação de maturidade. Você tem que fazer porque é a sua obrigação, é a sua escolha. Você escolheu estar aqui, você assinou um contrato, você optou por estar aqui. Enquanto você continuar escolhendo estar aqui, tem que seguir a regra do negócio. Tem que fazer Né? o que tem Então, que ser feito, né? Tem que trazer a pessoa para a maturidade. Mas voltando à história do varejo, é isso. A gente hoje tem um desafio muito grande, porque hoje falta pessoas para trabalhar no varejo. A gente está vivendo um apagão de mão de obra. Isso começou nos Estados Unidos há um tempo e agora a gente já está vivendo isso no Brasil de forma muito clara. A gente começou a fazer recrutamento e seleção para o varejo em 2021, estamos em 2024 e a coisa só piora, só piora. Hoje a gente não consegue candidato para muitas vagas, não acha ninguém. E quando a gente acha, a pessoa é muito complicada. Pessoa que não tem um mínimo de habilidade social, de educação, de postura para trabalhar. Tem gente que a gente olha, né, e pensa, caramba, essa pessoa não se tem encaixa em nenhum lugar emprego nenhum. para ela. Porque é Nossa. desesperador, né? Falta habilidades básicas, assim, pra servir. A gente tem uma Nossa. coleção de pérolas que a gente vê nas entrevistas. Né? Ah, conta, porque entrevista, meu Deus, eu também já passei por várias situações em entrevista, assim, entrevistando, né? Ó, Conta, quero saber. a gente tem uma equipe, né, que está todo dia lá entrevistando, então a gente já viu muita coisa. Por exemplo, pessoas que ligam... A gente faz entrevista sempre online, né? Porque como a gente trabalha no Brasil todo, não dá para fazer entrevista presencial. Sim. E aí é comum pessoas que ligam a câmera sem camisa. Mentira, gente. Sem camisa. Ô, gente. Pessoas sentadas no meio-fio da rua. Ô, gente. Teve um candidato que foi assaltada durante a entrevista. Meu Deus! Ela tava fazendo, ela agenda o horário e o dia que ela fazia a entrevista. A gente tem esse disponibiliza- respeito ao candidato. A gente pega a nossa agenda com todos os dias e horários da semana, disponibiliza. manda pra ele e fala, ó, escolhe aí pra você o melhor dia. Pô, é um respeito. Tipo, às vezes tem que levar filho na escola, tem uma outra Claro, entrevista, e ele pode claro. agendar. Pô, só que as pessoas... não, tô aqui no banheiro do shopping... porque tava em cima da hora. Assim, pô, mas a pessoa escolheu a hora. Estava Aí em no cima banheiro da do shopping. hora, tava Aí no- barulho de descarga, de não sei de quê. Gente. Gente cantando dentro do banheiro. É porque, olha só, vocês não estão vendo a cara da minha assistente, da Jéssica. Nem começamos. A Jéssica tá com o Foi só as queixo histórias no light. chão. Mas essa candidata tava de São Paulo, tava no meio da rua, fazendo entrevista com a gente, andando. Passou um cara de bicicleta, pegou o celular e foi com Não, ele. e o pior, a gente foi junto com o bandido. Ele não desligou, então ele tacou o celular A na gente bolsa. viu ele encontrando comparsa. Mentira, Aham. gente! A gente Aí filmou. começou a filmar quando a gente viu. Vocês denunciaram? Nem tinha A gente visto, mandou sabia? pra ela o vídeo, Depois caso ela quisesse recuperou denunciar. o número, né? E pediu, entrou em contato. A gente até deu uma outra oportunidade pra ela, mas ela não quis. Ficou traumatizada. Tô coitada. traumatizada, gente. Olha, que... Ó, mas essas foram as mais light. Tem coisa bem pior. Conta uma bem pior. Daquela assim, conta uma bem pior. Por favor, né, Jéssica? A gente já teve... Conta aquela da casa do prostíbulo. Ah, Mentira, gente. Catifunda, não, como é que é? Da novela que fala? Não é Catifunda, não vejo não. novela. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Mas... Quero lembrar depois. A gente... Só para explicar o contexto. A gente entende que as pessoas só falam a verdade
quando elas estão muito à vontade. Uhum. Então, a gente faz um processo, a gente tem um modelo de entrevista muito bem Humanizado, pensado. né? Isso, e a gente vai no clima leve, agradável, rindo, conversando, e a gente tem um caminho que a gente vai conduzindo o candidato para ele ficar sempre à vontade para falar. Né? E é comum a gente ter candidato, por exemplo, que chora durante a entrevista, se emociona, no final agradece e fala, tá precisando tanto dessa conversa. Gente, além de entrevista, né? Terapia. Exatamente. Mas passa por isso, né? Porque uma escuta as pessoas interessada. não tem pessoas exato, querendo é muito ouvi-las. diferente. Né? E a gente está ali querendo ouvir. E a gente toca em pontos sensíveis e tudo mais. E as pessoas vão ficando muito à vontade. E às vezes revelam coisas muito surpreendentes. E aí, uma das coisas que a gente pergunta na entrevista são arrependimentos que a pessoa teve na vida. Né? A gente faz uma série de questões e a gente acaba ouvindo muita coisa engraçada. Mas essa situação que ela falou, eu estava entrevistando uma pessoa para o cargo de comprador. E no cargo de comprador, a preocupação com ética é muito grande. Claro, porque imagina. né, a área de compras é uma área que é muito seduzida, às vezes, pelo vendedor, de Exatamente, suborno e tudo mais, exatamente. presente e tal. E aí eu, depois de já estar bem à vontade, o candidato, eu falo, essa questão ética, né, para a área de compras é muito delicada, né? A gente vê que tem muitas empresas que oferecem suborno, uma série de coisas. Você já viveu situações assim? Me conta o que você já viveu na sua experiência como comprador, né, de empresas, de ofertas, coisas que aconteceram com colegas seus, né? Me conta algumas histórias, porque a partir da narrativa dele eu tento pegar nas entrelinhas o que ele pensa a respeito disso. Uhum. É claro que ele não vai chegar e me contar, não, um dia eu sei que tem um suborno, eu não tenho essa ilusão. Mas conforme ele vai contando as histórias, eu vou pegando nas entrelinhas a forma dele pensar e eu vou fazendo perguntas em cima das respostas para ir puxando esse fio para tentar entender o que ele pensa. E aí ele falou, a gente tinha uma empresa lá que sempre levava todos os compradores para o prostíbulo e pagava prostituta para todo mundo. Ele não usou esse termo, né? Ele falou outro termo. Termas. Casa de massagem, não sei o quê. Aí ele foi falando isso e tudo bem. Aí ele falou, não, porque ia todo mundo, iam todos os compradores, não sei o quê. Mas eu não. Eu nunca aceitei que a empresa pagasse minha prostituta. Eu mesmo pagava. Que eu não aceitava, não. E o cara é casado com 3 filhos. Olha. Ou seja, ele estava orgulhoso. Eu nunca aceitei, porque eu pagava as minhas prostitutas lá. Gente, isso foi muito engraçado. Ele orgulhoso cartão de crédito de não era o aceitar meu. suborno, mas não percebeu que ele estava revelando que ele estava sendo adúltero, que ele não era fiel à pessoa que ele mais amava. Exatamente. A pessoa que ele escolheu pra vida. De repente Tá muito doido. ele não era casado na época, né? Também. Não, sei. ele era casado, com certeza. Eu vou vendo as datas, né? Vai trilhando. Mas outra coisa, uma vez a gente perguntou para uma candidata, foi a primeira vez que a gente ouviu algo tão assim, aí a gente parou para pensar, cara, a gente tem que se preparar para para ouvir esse tipo de coisa. Hoje a gente já imagina, já tem um livro, né? Já. A gente também não quer que a pessoa se exponha, né? Não é esse o objetivo da entrevista. Por conta da condução de vocês ser tão humanizada, ser tão natural, a pessoa vai se sentindo à vontade e Sim. dependendo realmente do nível cultural dela, ela não se Sim. resguarda. Sim. Exatamente. Ela rasga E a gente reprova, às vezes, não pela fala dela, mas pela falta de discernimento de que aquele não era um ambiente adequado para falar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Ela Essa não tem candidata, essa por ciência. exemplo, a gente chegou assim, me conta uma coisa que você fez ao longo da sua vida que você se arrepende, né? Que se você pudesse voltar no tempo, você não faria novamente. Aí ela falou, me arrependo de ter traído meu marido 2 vezes. Aí a gente congelou, assim. A gente ficou muito sem ação. Meu amor, a Caramba, e agora, entrevista o que eu faço? de emprego. Ela ainda falou 2 vezes. 2 vezes. Na primeira vez, não. Na primeira vez não saiu. Mas, então, Nossa. a gente até hoje usa um mecanismo que quando a pessoa conta alguma coisa assim, né, que a gente sempre fala, vivendo e aprendendo, né? A gente já pede antes, olha, não precisa contar nada que vai te deixar desconfortável de compartilhar comigo. Nada constrangedor. Não é esse o objetivo. E Então a gente fala pessoa fica antes. mega vontade, né, em soltar o verbo assim. Cara, adultério é uma coisa que a gente ouve muito. Que isso, sério? As pessoas se arrependendo. Mas é legal, porque vem no momento do arrependimento. Sim. Então, Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. você vê que tá no topo da cabeça. Pra pessoa dizer isso na entrevista, não acredito. quando você pergunta assim, a pessoa tá à vontade, ela acabou de dizer coisas que dão orgulho pra ela, que a gente pede pra ela dizer coisas que ela tem orgulho de ter feito. Mas essa, né, duas Aí a gente vezes. fala, agora me diz uma coisa que você Sabe? não tem orgulho, que você se arrepende, que você olha pra trás e você vê que você, se pudesse voltar no tempo, você não faria de novo. Às Você vezes a traz uma pessoa coisa tá que tá no na topo da superfície. mente. Quando É. ela fala do adultério, é porque ela tá com aquilo lhe incomoda. Mas é nesse momento que tem gente que fala, poxa, eu não fiz as pazes com meu pai, ele morreu.
Tô há Puxado. 10 anos sem falar com a minha irmã. Ou sair daquele emprego que eu achava bacana, mas era uma empresa legal e sair por Eu motivos falava mal do meu bestas. chefe, hoje eu vejo que ele era um Então, cara super legal. Tem gente que fala umas coisas muito bacanas. Então, a gente consegue entender muito sobre a alma humana nessas conversas. Mas acontece coisas do arco da velha. Pessoa no botequim, tomando cachaça durante a entrevista. Ô, gente! Mó pagodão rolando. Minha Gente, um nossa! monte de gente sem camisa, se beijando atrás, andando. E o cara lá... A gente fez um Isso aqui é pra vídeo. dar sorte na entrevista. E saravá, né? Que na cachaça é saravá. A gente Que fez um vídeo no Instagram loucura! só sobre essas, né, situações Teve engraçadas milhões de na entrevista e visualizações. viralizou, assim, foi muito Imagino. engraçado. Gente lavando louça na hora da entrevista, Gente amamentando na hora da deitada entrevista. com um cobertorzinho porque tava frio. Não, deitado é muito comum. Pessoa deitada, debaixo da coberta, cabelo todo desgrenhado. Gente! Assim, eu fico assim, gente, porque durante a pandemia eu fiz tanta reunião online, tanta. E teve uma que foi incrível, assim, de engraçada, com vários empresários, todo mundo na sala, então você tinha ali uns 80 empresários na caixinha, né? Sabemos que eu estava de pijama embaixo, né? Aham. E elegante, maquiada em cima, ok, tudo certo. Mas, gente, uma empresária, alguém falou alguma coisa, peraí que eu vou pegar. Quando ela levantou, ela virou, ela estava com uma calcinha dessa, tipo shortinho, tipo Aham. cuequinha, Aham. rosa, e escrito assim, me pegue. Mentira. Aí eu fiz assim, gente, fecha a câmera, alguém fecha a câmera. Ai, que Eu fiquei no, desespero. alguém fecha a câmera, alguém fecha a câmera. Eu fiquei nervosa e eu não tinha o domínio, o comando. Não tinha como fechar a Eu câmera. estava O do- online traz apresentando- essas coisas, né? Eu estava apresentando a palestra, só que eu não tinha comando do Zoom ali. E eu fiquei, alguém fecha a câmera, alguém fecha a câmera. E ela nem aí. Aí ela voltou, sentou. Aí eu falei, dá pra alguém, por favor, informar? Tipo, não citava o nome, porque Aham. torcendo pra que nem todos Tem um vídeo. tivessem visto a situação. demorou o pessoal a descobrir a etiqueta da internet, assim, né? De reunião online e tal. Teve uma que esse foi complicadíssimo. Eu trabalhava com uma equipe de área financeira e estava tendo um treinamento de day trader. E esse treinamento, Brasil todo. Então, eu estava falando de uma sala com mais de 2.000 pessoas. Ou seja, Caramba. um maracanã de gente, né? E eu estava dentro do escritório, o estúdio rolando, e no estúdio eu via, no telão enorme do estúdio, todos os alunos e o professor lá falando, e a gente monitorando e tal. De repente, eu fiz assim, eu sentada na minha mesa. Eu só mandei o WhatsApp pro rapaz do corte da edição. Falei, pelo amor de Cristo, olha aquilo ali. E aí ele botando kkkkkk, eu falei, age e não ri. Gente, a cena foi, a mulher tava, eu não sei se a coitada, essa questão da cultura, né? Ele ter Você achado via também que tava gente- desligado a Exato. câmera. Mas você via gente ali assistindo com a mulher sentada no colo de camisola, vendo. Você via, assim, o cara sem camisa, o telhado de amianto, não sei o quê. Você via umas coisas assim. Essa mulher, ela estava sem sutiã, ela vinha, ela baixava, aí ela apoiava, ela olhava, assim, a câmera. Meu Aí eu assim, Deus. gente, olha aquilo. E no telão gigante, de repente vinha aquele peito gigante pra gente. E saía o peito gigante. E esse curso ia subir na plataforma. Aí eu já mandei, tá proibido subir esse curso na plataforma. não sei, Porque toda hora vinha. Eu falei, alguém fecha a câmera dessa mulher, gente. Que desgraça. Doideira, né? Então você vê de tudo o É. que... por falta da cultura de ambiente mesmo, né? Acho que agora Sim. tá um pouco mais difundido, né? As pessoas erram menos. Sim. A gente teve ministro errando, né? Não, Um aprendizado. Época de Nossa, aprendizado. foi incrível, gente. Muita coisa que a gente passou. Mas traz muito benefício, né? Essa coisa da entrevista online, porque... Pra vocês, então, que fazem um trabalho Sim. nacional, né? Só Não, e pro consegue escalar por candidato, isso. isso é muito bom, porque ele não precisa gastar dinheiro com passagem, né? Ele Só tá consegue... desempregada, não precisa sair de casa pra Isso ser é entrevistado. ótimo. Várias vezes antes eu já ouvi, não consegui dinheiro emprestado, não tô sem dinheiro, não sei o que, eu não consigo ir. E é uma realidade, né, gente? E todo mundo hoje tem internet, né? Até em cidades muito pequenas a gente consegue entrevistar Cidade online. de 3 mil habitantes, a gente entrevistou todo mundo online sem nenhuma dificuldade. Pessoas que entregaram o currículo em caderno, em folha de caderno, escrito à fotografavam, mão. escreveu à Olha. mão, fotografou. Isso você tá falando me chamou a atenção. Eu tava no mercado quando... Foi terça, não me lembro. Foi um dia à noite que eu tava com meu marido no mercado. E aí, na volta, eu saí bem do Guanabara, no final do expediente. Tipo, 10h30 da noite eu tava saindo dali. E eu peguei o elevador
E aí vi um cartazinho, né, amarelo, lá escrito de vermelho, contratando. Uhum. E aí me chamou muita atenção a contratação, assim, pode entregar o currículo impresso. Mentira, estava escrito no papel, do tipo, até uma linguagem bem mais comum, né? Sim. Aí aquilo me chamou atenção. Eu falei, olha que incrível, né? O respeito à sociedade como um todo. Porque tem gente que, de fato, não tem esse acesso, né? A mandar no WhatsApp, a mandar no e-mail. Não vai nem saber operar isso. E-mail a gente não usa. E-mail a gente não usa. Porque Não as usa. pessoas não têm mais e-mail. Pessoal do varejo não tem muito esse costume, né? Pessoas Galera simples, operacional. não tem necessidade. Operacional, É. isso que eu tô pensando. Então, a gente usa tudo pelo WhatsApp. E é muito mais rápido, né? Você manda agora, o cara responde. Sim. Então, por exemplo, a gente está fazendo lá a triagem de currículo. A gente analisa lá 300 currículos e selecionou 30 para entrevistar. A gente copia e cola, vai mandando mensagem para os 30 ali no WhatsApp rapidinho. Rapidinho. Né? Se fosse botar e-mail, ter que abrir e-mail, não sei o que, botar assunto. Se fosse não sei o que ligar lá. também, ia tomar Aí um depois tempo. tem que ficar lendo, organizando caixa de entrada e tal. No WhatsApp é muito mais rápido. Não, e fora, eu fui fazer seleção para a vaga onde a Jéssica está hoje. E foi uma coisa muito interessante, porque, eu recebi alguns currículos via WhatsApp. E eu dei a possibilidade, WhatsApp ou e-mail. Por e-mail, eu recebia só o currículo sem nenhuma mensagem. Uhum. Eu falava, gente do céu, é um fantasminha falando comigo, né? Porque vi um vazio. E aí tinha um e-mail. Aí eu só respondia assim, prezado, do que se trata? Porque eu não abro o documento que não vou abrir. Uhum. Não vou abrir. Aí eu fazia a pessoa escrever. Aí teve uma que botou assim pra mim, ué, você não tá pedindo currículo? Desse jeito. Aí eu só respondi, obrigada. Eu nem abri o currículo. Falei, cara, esquece. É a famosa Já foi um processo netiqueta. seletivo. Nem todo mundo sabe como se portar nesse negócio, né? Isso é Então, incrível. Porque é. a gente fala de pessoas o tempo todo, né, Leonardo? Leandro, Leandro. eu sou o que morreu. Eu Essa acho que piada é nessa, ótima. Desculpa, eu nessa gosto de stand-up hora, comedy. nessa hora, por favor, Rodrigo, é a hora que eu fico cinza. Bota todo mundo cinza. Apresentador errando o nome do convidado. Não, eu sou o Leandro, eu sou o que morreu. Ok? Eu vou chamar de Leonardo algumas vezes. Meu irmão se chama Leonardo, Mentira. inclusive. Agora Aí me eu fala já uma sempre coisa, falo Leandro. isso quando alguém troca. Eu vou ter que falar rápido, Leandro, pra eu não esquecer. Me fala uma coisa, vocês já atenderam, então, uma cidade com 3 mil habitantes? Sim, já TI, E foi pra Mato mercado. Grosso. Olha, foi pra mercado? Foi um supermercado que estava inaugurando na cidade. Aliás, foi um sucesso, que a gente conseguiu 10% da cidade se inscreveu para vaga. A gente teve 300 uma pessoas. semana pra fechar Quantas todas as vagas? Eram Eram 15. umas 15, assim. né? Umas 15 vagas. Olha, agora, como é que é esse processo? Que quanto menor a cidade, a minha impressão é que a cultura meio que vai acompanhando a cidade, né? Porque ela é pequenininha, ela tem acesso a poucas coisas, a gente vai pensando, falando governamental, ela vai ter acesso a menos ações, né? Você vai vendo isso. Uhum. Como é que foi essa triagem? Foi interessante porque era uma vaga de carteira assinada. E na cidade praticamente ninguém tinha carteira assinada. Então todo mundo quis. E era uma inauguração de loja, né? Então, era um Muito evento. marketing. Aquela... Era um evento. Nossa, era vai o abrir primeiro uma supermercado organizado da cidade. Assim, só tinha as vendinhas e tal. Nossa! Então era um mercadinho legal. Foi muito interessante. E aí todo mundo queria trabalhar. Tinha funcionário público concursado que se inscreveu para vaga. Motorista da isso? prefeitura, sabe? Não, O quero. cara queria largar Não o fez nem concurso. A gente reprovou ele, por amor a ele. Assim. Tipo, fica no teu emprego aí, cara. Tu fez concurso. sossega. Você vê que não tem nem ciência do que tá Não fazendo, tem né? noção. Mas é isso. Então, assim, lá não foi difícil por conta do desejo das pessoas de terem carteira assinada. Né? As pessoas falam, nunca tive um trabalho registrado. Pessoa com 60 anos nunca tinha tido uma carteira assinada. E como as vagas na maioria eram, né, sem experiência, eles treinaram do zero, então foi tranquilo. E aí Não. você falou 60 anos, essas pessoas foram contratadas? Teve gente contratada com a cidade? Porque Nessa- isso é outra coisa também que o etarismo fala alto, né? Então, aí tem uma discussão interessante sobre essa questão no varejo especificamente. O que a gente está vivendo hoje no Brasil? Hoje, a gente está com a pirâmide etária invertida, ou seja, Sim. cada vez nasce menos gente. Exato. Menos jovem, menos gente para trabalhar no varejo. Os jovens hoje, muitos do pessoal que trabalharia na operação do varejo, foi para iFood, Uber, foi para aplicativos. Então, são milhões de pessoas que deixaram de trabalhar no varejo para trabalhar por conta própria no iFood, Que no não querem Uber e ficar tudo mais. preso ao lugar nenhum. né? E eles mesmo falam, não volto de E jeito essa nenhum visão pra negativa CLT. que tem no trabalho no varejo e tudo mais, então eles não vão mesmo. E, para piorar, 24% dos jovens de 15 a 29 anos não trabalham nem estudam. Então, hoje, 1/4 das pessoas até 30 anos, de 15 a 30 anos, não trabalham nem estudam. Nem. Então,
A gente E que tem... mudou, até a idade mudou, né? 30 anos é considerado jovem. É, né? Sim. exatamente. Oi? A pessoa já tinha a vida resolvida no passado, né? Exatamente. Mas então, hoje você não tem mais gente para trabalhar no varejo. Então, a gente está desde 2021 falando. Sim. Contratem pessoas acima dos 40, 50, 60. Porque é ali que você vai ter... Gente comprometida. Exatamente, Sim. compromisso. Outra Com pouca visão do oportunidade, trabalho. né? Que vai que valorizar. vai O mercado valorizar. rejeita e a gente aceita. Porque o varejo é quem aceita todo mundo. Varejo, de uma forma geral, é muito pouco preconceituoso. Né? Aceita todo mundo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Né? A gente trabalha para centenas de lojas e a gente não ouve nenhuma coisa assim, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Né? Pelo contrário, é todo mundo bem-vindo. Vem todo mundo, né? Exatamente. Então, só que hoje é muito difícil você fechar com o jovem. Então, a pessoa mais velha acaba sendo uma saída. A gente tem toda essa discussão hoje do Bolsa Família, que é uma discussão que impacta muito o varejo, porque hoje a gente tem 13 estados do Brasil que tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que CLT. Nossa! E tem 2 estados que é o dobro de pessoas no Bolsa Família para cada um de CLT. Isso impacta nas nossas entrevistas. A gente ouve isso o dia todo. No Acre, principalmente, que a gente fez muitas vagas lá, né? E era o dia inteiro, o candidato chegava, carteira assinada. Mas não tem como não assinar carteira, não, porque senão eu vou perder meu benefício. Então, o dia inteiro E isso. é impressionante, né? Porque as pessoas ficam com receio de perder o benefício. Elas não querem trabalhar, criar, produzir, fazer algo que vai melhorar a trabalho vida que o único delas. objetivo é a Sim, sobrevivência, elas não é o querem- prazer do trabalho, o senso de dever, a contribuição para a E sociedade. de melhoria própria, É. né? Ela não pensa nisso. Ela Porque ele pensa não enxerga, ela nisso. enxerga aquele trabalho como uma escravidão. Aliás, isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir, essa visão do trabalho no varejo como trabalho escravo. Eu falo para os jovens, né, que eu tenho contato, falo, cara, eu não sei que escravidão é essa que você estudou na escola. Porque eu não me lembro de escravo levando currículo, escravo com 13º e férias, indo para casa no fim do dia, passeando no final de semana. Né? Tendo dinheiro para comprar Que suas realidade coisas. de escravidão Sim. é essa? Podendo ir embora a hora que quiser. Né? É um desrespeito a quem sofreu com a escravidão você dizer que o seu trabalho é um trabalho escravo. Perfeito. É um desrespeito ao seu patrão, porque você está chamando ele de senhor de engenho lá, de uma pessoa que espanca as pessoas, que não é isso que acontece. Uhum. Né? E ele tá lá pagando estrocafiando impostos. Você que foi lá pedir emprego, você que levou teu currículo. Sabe? Porque é absurdo dizer um negócio desse. Mas a cultura, né? Vai incutindo E a nas gente pessoas. deixa né? Sim. isso ser repetido e ser propagado. Né? Isso é um desrespeito. É a nossa história e é um desrespeito ao empresariado. Né? E é um desrespeito ao próprio emprego dele, que o cara escolheu estar lá. Uma coisa que a gente já discutiu muito foi que esse preconceito teve uma base, né, histórica. A gente viu que, por conta dessa... o pessoal não ter essa formalização, né, da gestão, acaba que a loja é meio bagunçada, a liderança meio grosseira. O pessoal ficou muito machucado Muito do dono de loja varejo. não Porque, na assinava verdade, carteira, Na tratava mal o verdade, fica uma funcionário. coisa meio desequilibrado, né? Se a pessoa ela é grossa, é um trabalho escravo. Se a pessoa é muito gente boa, vou deitar e rolar, porque aquele ali é trouxa. É isso. Sim. Então você fica... Ou seja, o caminho do meio, que é o certo, é o mais complicado, né? O amor firme, o sim é sim, o não é não. E Sim. vamos tocar direito à vida e ser mais justo e correto com ambos. Mas isso é muito complicado, né? Só que essa falta de profissionalismo na gestão acabou machucando as pessoas e aí que criou-se esse preconceito, né? Eu ouvi quando eu era criança, estuda, não vai trabalhar nesse mercado que são a escravidão. Não faz isso com você, eu te criei pra ser o melhor. O pai e a Então, mãe de Malu trabalhamos na mesma rede de supermercado. na mesma Gente, época. É Só que eles não mesmo? se conheciam na Que época. isso? Descobriram. É. Então é um ciclo, né, que foi se retroalimentando até chegar nessa situação. Agora, que a vocês gente vê falaram, hoje. me chamou bem a atenção essa cidade de 3 mil habitantes que vocês fizeram. Aham. E deve ter sido uma experiência fantástica, né? Porque Sim. vocês conheceram pessoas que nunca tiveram CLT. Então, ali, pelo primeiro princípio de se sentir respeitado e pertencente a uma organização que, de fato, eles fizeram parte. Uhum. E aí, isso foi uma cidadezinha menor que vocês fizeram, Foi a Sim. menor. né? E a cidade mais desafiadora ou... Rio de Janeiro. Não vai me dizer, eu ia falar assim, gente, espero que não seja o Rio. Se Rio de Não, Janeiro. foi Rio. Não, mas o Rio tem suas dificuldades. Sim, mas tá, Tem os tá desafios. distante de ser Acho mais que o difícil. Acre, talvez. Não, Uberlândia. Ah, é Uberlândia. Uberlândia
Maringá também. Maringá tá pleno Paraná. emprego, é muito difícil Mas achar gente Uberlândia, lá. nossa, é muito difícil, tem muito emprego, mesmo vindo gente de fora, né? A gente gosta de quando chega gente de fora que vai pra lá pra trabalhar, porque geralmente o pessoal, não, Tá vamos dedicado, lá, né? é isso que eu quero. É. Mas é muito difícil, ele tem tanta oferta de emprego que não interessa, assim, se eu chegar atrasado e você não quiser me entrevistar, problema, tem outra vaga aqui, entendeu? Então, é nesse nível. Então, de entrevista, muita gente marca muita entrevista, tem muita A pessoa falta. escolhe o dia, a hora e falta. É impressionante. A gente todo dia tem candidato faltando, todos os dias. Nossa equipe tá lá entrevistando agora. Se eu mandar mensagem pra eles aqui agora, vai dizer, fulano faltou, não sei Tem um quem faltou. percentual de falta. Toda Aos hora. empresários de Uberlândia, toda a minha solidariedade. Vocês são guerreiros. Mas assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um aspecto geográfico que atrapalha muito. Sim. Porque as pessoas não moram nos lugares que elas trabalham. E moram muito longe. É o mesmo problema de São Paulo. Só que aqui ainda tem a questão da criminalidade, do horário de ônibus. A pandemia reduziu drasticamente o número de ônibus que não voltou. É isso, é uma loucura, né, gente? Exatamente. Então hoje você tem Então, lugares está que tudo tem ônibus normal. até 10 da noite. Aí se a pessoa Quando- sai às 10 do quando é trabalho, 10? ela não pega mais ônibus. Aí tem que pegar a van clandestina, não sei da onde, que é esquisito, que tem dia que tem dia que não tem. Tem gente que às vezes tem que dormir no terminal rodoviário porque não consegue voltar para casa, ou pagar Uber do próprio bolso. Que a empresa não quer arcar. E assim, até entendo que não queira, que é difícil Porque mesmo. imagina É. somatório, né? É. Sim. A gente tem lojas que a gente já viu que tem umas iniciativas legais, que é ter tipo uma vanzinha que vai lá, busca todo mundo de manhã, traz pro trabalho e depois vai e leva todo mundo de Sai volta pra mais casa. barato se bobear, É, né? É exatamente. bom fazer conta e ver se não fica no 0 a 0, porque... Vale a É, pena. vale Ainda a que seja um pena. pouquinho mais caro, vale a pena pela qualidade de vida que você está dando para seus funcionários. Sim, e essa qualidade de vida reflete no trabalho, reflete no Sim. cliente, vai refletindo É em isso. todas as Não, a pontas, facilidade né? de conseguir contratar também, né? Porque às vezes a Sim. distância, por exemplo, Barra da Tijuca. É muito difícil A gente contratar. tem cliente no downtown. pra lá. Então, o downtown é um ponto que é difícil, porque quem está mais perto ali, o pessoal da Rocinha e tal, tem as proximidades ali da Zona Sul, comunidade de pessoas que trabalhariam ali, mas já está todo mundo empregado. Então você não acha ninguém. É uma Aí tem vaga que pessoal não de tem Santa muitos Cruz, diferenciais. de não sei de onde, aí já é longe demais. Aí tem a BRT, mas o BRT quebra, para, não sei o quê, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, Nossa. para achar gente que geograficamente seja viável, né? Então às vezes a gente tem lá 200 inscritos, a gente vai olhar os currículos, não tem 10 que morem de maneira que dê para Próximos, chegar. assim. Porque a Mais pessoa viável, se inscreve, né? mas É. ela não fica. Sim. Ela começa o trabalho, dá uma semana, não, tá muito cansativo, tá, não dá para mim. Aí a empresa treinou, assinou carteira, não sei o que, aí começa aquele processo todo para dispensar a pessoa. E aí, falando disso tudo, a gente cai no Bob Esponja. E aí eu quero saber, porque aí você já apresentou pessoas que eu já vi, Lula Molusco aí, passeando, Siriquejo, né, que é o dono da loja, É. só apronta com as pessoas. Como é que isso surgiu? Vamos lá. Eu, quando comecei a trabalhar em supermercado, foi em 1998, na antiga Casa As Sendas, que tinha aqui no Rio de Janeiro. Né? Tive o orgulho de trabalhar para o Sr. Arthur Sendas. Ah, o Sendas era o tchá-tchá-tchá, não era? Não era? Como assim, tchá-tchá-tchá? A Casa das Sendas não tinha? Não era a famosa Casa da Banha? Não, Casa da Banha era outra. Era outra? Era outra. Porque eu adorava a musiquinha, não sei o que lá, do tchá-tchá-tchá. Não Ele lembro. um pouquinho Conheço. dançando. Não lembro. Cenas era Procura. marreco, né? Tinha uma Tinha uma requinha requinha. das Sendas. Procura Tinha o mochilinha no porquinho, um marreco. porquinho rosinha, ele dançava devia e ser fazia Casa da Banha, tchá-tchá-tchá. né? É, tem mais Tinha um cara. porquinho, Mas, então, quando eu trabalhava nas Sendas, assim que eu entrei como estagiário. E um funcionário da loja conversou um pouquinho comigo, ele no meu primeiro ou segundo dia, e ele falou, pô, você é um garoto inteligente, preparado, tô vendo que você é um cara educado. Cara, sai daqui, pede demissão, vai embora, não fica aqui não, isso aqui é um fim de carreira danado, isso aqui é um emprego horrível, pior emprego que eu já tive, esse gerente que é um desgraçado, a supervisão é uma piranha, ninguém aqui presta, isso aqui... Nossa. E ele começou a falar um monte de coisa ruim, mas assim, com energia, sabe? E convicto, Sem né? respirar. Falando isso, aquilo, falando muito mal do emprego. Descarregou. E meu pai sempre me falou uma coisa, que ele dizia assim, toda vez que alguém falar alguma coisa ruim de alguém ou de algum lugar, olha para quem tá falando. É. Né? Vê quem é que tá falando. E aí, eu tava ouvindo ele falar aquilo tudo, né? Aí a primeira coisa que eu me perguntei, eu falei, quanto tempo que esse cara tá aqui, né? A Porque primeira ele coisa que odeia na esse cabeça negócio. é o que ele tá fazendo ali, Aí né? eu falei, mas há quanto tempo que você tá aqui? Eu falei, é ruim assim mesmo? Ele, não, é isso tudo aí e pior ainda. Aí eu falei, quanto tempo você tá aqui? Ele, 15 anos. Ai, gente. Aí eu falei, eu não entendi. Você tá amarrado, querido, no pé da mesa, ninguém deixa você se Aí eu mexer. falei, mas tá 15 anos nesse lugar que você odeia, que não vale a pena ficar. Como, né? Aí ele, não, porque o mercado tá muito difícil. Eu, há 15 anos?
Você tá 15 anos mandando currículo desesperado e não acha nada há 15 anos. Aí ele falou, não, porque já passou meu tempo. Eu há 15 anos. E já passou meu tempo, né? É outra coisa, Pô, né? 15 anos. É A louco. pessoa Ou já seja, se mata antes, né? o que eu concluí? Eu falei, aí eu comecei a olhar ele trabalhando. O cara era porco, Nossa. ele atendia mal, ele dava em cima das colegas de trabalho, Nossa. olhava pra bunda das clientes passando, Ai, que nojeira. ele tinha um péssimo Ódio. comportamento. Aí eu falei, cara, Ai, essa que empresa gentinha, é muito né? boa. Eu falei, cara, essa empresa é tão boa Que mantém esse que ela não porcaria demite esse aí. desgraçado. É. Eu falei, cara, então... Tem pena desse... Essa empresa não é dó. ruim, ela é até muito boa, porque ela não demite nenhum cara assim. Faz caridade também. Exatamente. É. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, talvez... Aí eu comecei a olhar pro lado, falei, cara, se eu me comportar um pouco melhor, eu vou me destacar com facilidade. Sem dúvida. Porque eu tô olhando aqui do Concorrência. lado. E aí, o que aconteceu? Com 3 meses de estagiário, eu fui efetivado. Depois de 6 meses, eu fui promovido. Mais um tempinho, fui promovido de novo. E o de 15 anos, chato? Tava lá no mesmo Tava lugar. lá na mesma Cara, prateleira, tem né? colegas de 1998 que até hoje estão trabalhando na operação da loja. O cara não andou um Nossa. centímetro para frente. No mercado que tem mais oportunidade, que é o supermercado. Então, quando eu comecei a assistir Bob Esponja, né, buscando material sobre varejo e tudo mais, eu entendi que o Seu Siriquejo, então, ele é o paradigma do patrão ruim do varejo. Sim. Aquele chefe ruim, que o horário de trabalho é ruim, né? Tem um episódio do Bob Esponja que eles começam a ter uma escala de 24 horas. Eles trabalham 24 horas. Escala termina, de a escala começa a 24 próxima. horas. 24 por... Aí o Bob Esponja, agora a gente 24 eterna. Aí o Bob Esponja, agora a gente não precisa mais parar de trabalhar. Ele fica todo feliz. Mas Ai, Bob Esponja. então ele é um patrão ruim, que não está preocupado nem com o cliente, não está preocupado com a qualidade de vida dos funcionários, com a felicidade dos funcionários. Ele paga mal, trata mal, o horário é ruim, chefe ruim. Ele só quer dinheiro, ele é ganancioso. É essa visão que todo funcionário tem de dono de loja. É um cara ganancioso, quer me explorar, é um senhor de engenho lá, o cara quer ganhar dinheiro em cima de mim, né? Exatamente. Eu tô trabalhando para ele comprar carro novo, tô trabalhando para ele viajar para Disney, né? Então, é essa visão que a sociedade tem, que é uma estupidez, mas é a verdade. É o que as pessoas pensam. E aí, nesse lugar, nesse emprego ruim, no varejo brasileiro, de fast food e supermercado, que aliás é a mesma coisa nos Estados Unidos, você tem 2 tipos de pessoa trabalhando, que é o Lula Molusco, que é a maioria das pessoas que eu vi no supermercado trabalhando comigo. Espelha-se, por exemplo, naquele rapaz de 15 anos. Exatamente. Né? A Ele era pessoa- o chefe do Lula Molusco. E é interessante que o desenho do Bob Esponja mostra que o Lula Molusco tinha sonhos. Ele queria ser tocador de clarinete, ele queria ser pintor, ele queria ser bailarino. Só que ele é frustrado e incompetente em tudo. Ele não faz nada disso bem e ele não é capaz de se desenvolver e ser bom nessas coisas. Então, ele se dá por vencido e se enterra no varejo. Ele fala, bem, não tem espaço para mim no mundo, eu vou ficar nessa porcaria aqui mesmo. Só que o que ele faz? Ele nivela a qualidade do trabalho dele a fatores externos. Então ele fala assim, meu chefe é ruim, meu salário é ruim, meu horário é ruim, é tudo ruim. Então eu não vou me matar vou de ser trabalhar ruim por conta também. dessa porcaria de emprego. Eu vou ser ruim também. Ou Aquele seja, discurso, né? ele Salário deixa- mínimo, esforço mínimo. Esforço mínimo, exato. Ele deixa o externo Tomar definir conta. quem ele é. Quem define quem eu sou não sou eu. Quem define quem eu sou é o meu patrão, o meu horário, o meu salário. Então, é como se eu não tivesse personalidade. Eu entrego a responsabilidade Da minha vida pro da outro. minha vida pro outro. O outro que define quem eu sou. Já o Bob Esponja, ele trabalha no mesmo emprego ruim, horário ruim, salário ruim, chefe ruim, mas ele é bom. Mas ele é uma delícia. Porque quem o define é ele. É ele. Ele não depende de fatores externos para ser bom. Ele é bom porque ele é bom. Porque ele decidiu ser bom. E quando eu saquei isso, eu vi que essa é a chave para você crescer no varejo. É muita oportunidade. E é todo mundo tão Lula Molusco que você chega lá um pouquinho melhor, você já se destaca. A gente vê, às vezes, um candidato bom que a gente manda para um cliente nosso, dá 1 semana, 2 semanas. Não, esse menino aqui vai ser gerente da minha loja um dia. Esse garoto muito aqui muito comum. bom. Falou, cara, mas ele só tem 15 Acabou dias. de chegar. Não, mas ele já é melhor que todo mundo. Ele é melhor de todos os meus funcionários. Porque o cara tá cheio de Lula Molusco lá. Você coloca um carinha bom, ele já fica cheio de expectativa, fazendo sonhos pro cara na vida dele. Mas você acredita que tem uma coisa também que são 2 parâmetros, né? Eu conheço uma pessoa que ele é inteligentíssimo, estuda, lê muito. Qual era o sonho dele? Estava fazendo faculdade de história e o sonho dele era trabalhar em livraria. Pô, livraria, ele consome de fato, ele ia poder indicar bem as pessoas, ele foi para entrevista. Só que é inteligentíssimo. A gerente disse para ele que
ela não podia contratar porque ele estava acima da expectativa dela. Eu parei ali e falei, gente, que coisa idiota. Uhum. Se eu tenho uma pessoa que, de fato, consome livro, consome a literatura, sabe do que está falando, Sim. o que ele vai poder entregar para os clientes, né? Tem dois aspectos E interessantes o para a gente pensar gerente nisso. ficou com receio dele, do É. meu ponto de vista. Sim. E Isso acontece acontece. mesmo. Tem dois aspectos aí, um a favor e um contra essa situação. Me lembro depois de contar a história daquela senhorinha operadora de caixa. Aham. Duas situações interessantes aí. Uma, é muito comum a pessoa entrar e ir embora rápido. E isso é um medo de todo RH no varejo. A pessoa entra, fica 2, 3 semanas, É boa um demais, mês, já tem É. alguém e ela que arruma outra recorrente. coisa. Às vezes nem é boa demais. Mas assim, É. pensando numa pessoa que tem potencial para mais, às vezes fica com esse medo e não contrata porque acha que a pessoa vai sair rápido. E isso é uma preocupação. Né? A gente, por exemplo... Mas né? isso é um achismo também de quem está entrevistando, né? Isso, mas assim, porque a na gente... cabeça dele, eu vou fazer faculdade, vou ficar aqui porque eu quero... Cabe a faculdade, cabia um outro horário, cabia a agenda dele. Depende da cabe competência do avaliar entrevistador todo o para contexto avaliar. da Porque pessoa. a gente Contexto, vê né? casos assim, como dele, e vê Sim. casos de pessoas que você vê que não vai ficar realmente. Sim. Mas a gente mapeou os 6 tipos de candidato que costumam aparecer na hora da entrevista. Né? E a gente sempre, quando está entrevistando, a gente tenta encaixar ele em um desses 6 tipos. E um dos tipos é justamente essa pessoa que não quer fazer carreira no varejo. Porque ninguém quer, na verdade. Né? De uma forma geral, as pessoas não têm o desejo de raro. fazer carreira. Mas a pessoa quer ser enfermeiro, quer ser professor de alguma Tá coisa. olhando aquilo ali com uma bengala, né? Um passatempo, Sim, né? é um Não é pra- necessariamente transição. passatempo, é um período de transição. Ela precisa daquele emprego no varejo para realizar o sonho dela. E a Certo. gente, válido. a gente contrata essas pessoas, a gente recomenda essas pessoas. Desde que a gente identifique que elas vão estar lá com gratidão, dizendo, essa empresa está me ajudando a conquistar meu sonho. Tá mudando a minha vida, né? Exatamente. Ela tá sendo um trampolim. Eu já chorei em entrevista com uma candidata contando história, né, que ela começou num hortifrutizinho Muito bonito. e ela queria ser profissional de RH e o mercado deu um notebook para ela poder estudar e pagava a passagem para ela ir voltar para a faculdade todo dia. Uau, que E ela ficou lindo. 2 anos lá fazendo faculdade de RH, trabalhando com eles, funcionária. sendo uma boa funcionária e tudo mais. Grata. E ela Ai, falou, ah, todos que os demais. dias eu passo em frente à loja e agradeço a Deus pelo emprego que eu tive, pela oportunidade que eu tive. Se não fosse eles, meu sonho não tinha se tornado realidade, eu não seria hoje um profissional de RH. Então, ela é uma pessoa que tem extrema gratidão. Ela foi uma ótima funcionária por 2 anos e eles viabilizaram o sonho da vida dela. Foi bom para eles, eles tiveram 2 anos uma ótima funcionária. E foi bom para ela, foi bom para todo mundo, foi bom para o cliente que foi bem atendido e tal. Então, tem muita história bonita assim no varejo. Então a gente contrata essas pessoas. Mas tem gente que é ingrata, que tá Sim. lá com raiva. Ai, não aguento mais, quero logo sair desse negócio para poder ir pro meu coisa. Ah, eu não entendo. Por que fica, meu querido? Não faz isso na sua vida, não. Quer isso. sair, sai. A Ele questão acha é que ele tá fazendo um coragem, favor né? pro Faça- patrão por estar lá. É uma olha. maluquice. Agora, aproveitando que a gente já tá quase finalizando o nosso tempo, e olha, se bobear tem que vir outras vezes, né? Porque tem assunto, É, né? assunto. Ah, tem. Você falou que você identifica 6 tipos de candidatos, né? Uhum. Então, antes que você identifique, dá um alerta para os donos, né, para os proprietários, como eles identificam que aquele funcionário é adequado ou não para a área dele. Qual é a dica que você dá? Depende muito da vaga, né? Então... Exemplo mercado, que é algo que é bem... Porque tem pessoa certa para vaga errada. Então, tem gente que seria bacana, mas não por uma determinada vaga. Por exemplo, as pessoas que têm um perfil mais conforme, né, as pessoas de perfil conforme são pessoas mais introspectivas, falam pouco e são muito apegadas à regra, regulamento. Elas têm que estar seguindo padrão. Se não tiver, isso incomoda elas. Famoso formiguinha, se sai da linha... Um lugar muito criativo, muito solto, essa pessoa não se Não encaixa, dá. ela fica infeliz. Então, e essa pessoa fala pouco, ela é introspectiva, ela não é tão... Sério, semblante fechado. ela não sorri. Tem Então, candidato não vou na botar essa entrevista. pessoa no balcão de padaria para atender o cliente. Não dá para atender ninguém, né? Exatamente. Por mais que ela seja uma pessoa bacana, comprometida, esforçada. Você acha que você tá incomodando aquela sim, pessoa. exatamente. Mas vai ser um excelente açougueiro, um excelente padeiro. Pessoa que trabalha Na produção, No foco, quer seguir né? padrão, quer não sei o que, não vai ficar de papo. Põe eu e você trabalhando na padaria. A gente vai Esquece. fazer, vai queimar Produtividade tudo, vai ficar batendo baixíssima. papo, rindo, conversando, O não sei pessoal o vai quê. adorar. Os velhinhos vão adorar ir pra lá, bater papo com a gente. Eu tenho certeza Se for pro absoluta. atendimento no no balcão, balcão, ótimo. Se legal. for na produção, Na produção, esquece. não é exatamente. Então a gente tem que botar a pessoa certa no lugar certo. Então, para cada vaga vai depender né, disso. A gente tem uma frase que a gente repete muito, que é: varejo é gente, ensinando gente, servindo gente e aprendendo com gente.
Então, basicamente, a gente precisa de pessoas que gostem de ensinar, servir e aprender. E aí você olha para esse ensinar, servir e aprender, a gente entende que a pessoa está em primeiro lugar sempre. É gente, né? É isso. Varejo é até a tecnologia dominar tudo. Hoje os fast foods, né? Você já não tem mais atendimento, né? Tudo no totem lá. Sim. E que melhorou muito a qualidade do serviço. Porque antes era um monte de fila, pessoas atendendo mal, sendo grosseiras, impacientes. Agora você com calma escolhe nas fotos e tudo mais. Eu passei uma situação... O varejo está tão ruim que a máquina está sendo melhor que as pessoas. Eu passei uma situação num fast food, num shopping. Eu cheguei na fila pra comprar. Aí eu fiz assim, olá, bom dia. Porque eu sou essa pessoa Bob Esponja, né? Olá, bom dia. A menina fez assim pra mim, fala. Só que eu sou Bob Esponja. Ah, não, mas eu sou na hora. Falei, fala não, eu vou começar de novo. Aí ela me olhou. Falei, olá, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia. Eu gostaria disso. Terminei de falar. Ela, olha, desculpa, tá? Eu falei, não, tudo bem. Mas eu não deixo passar. Isso pode ser A ou B. Legal, de bom, a postura não. dela também te reconheceu. Ela tava no automático ali. Ela tava no automático e ela fez assim mesmo. Ela tava de cabeça baixa. Quando eu, olá, bom dia, ela fala. Quase que se eu tivesse uma coisa na mão. Ai, que ódio. Eu falei, fala não. Eu quase rosno, né? É horrível isso, né? Mas pra mim é muito ruim porque eu tenho uma questão em cuidar do outro. Em olhar pro outro. Em tentar atender da melhor forma possível. Porque se eu tiver com algum problema, não é o problema do outro. Sim. Tem momentos que eu até falo pra ela, né? Eu prefiro não estar aí porque eu tô estressada, eu tô não sei o quê. Porque se bobear, eu posso falar com ela de um jeito que não sou eu falando. E aí depois, como é que ela vai receber isso e até consertar? Então eu fico pensando, cara, Mas uma coisa que a gente... Então, eu tento esse controle, sabe? Sim. Uma coisa que a gente busca muito no candidato é justamente o fato dele ser uma pessoa tratável, uma pessoa que você vai conseguir lidar. Reconhece os próprios erros. Se a pessoa tiver essa facilidade, uma das perguntas que a gente faz sobre arrependimento, justamente para ver se ele tem facilidade de dizer que ele se arrepende, que ele já fez coisas erradas. Se a gente fala, não me arrependo de nada, não fiz nada de errado. Ih, esquece, isso eu nem quero. Muita gente fala isso. Então a pessoa não tem o mínimo de humildade para reconhecer que tem toneladas de erro na história dele. E o tempo inteiro, né? A gente então... tem, né? Relacionado a essa questão do atendimento, a gente faz uma pergunta que a gente fala assim, a gente faz um contexto, né? Olha, quem trabalha com atendimento, né, passa por muitas situações difíceis com o cliente, né? O cliente grosseiro, às vezes tá chateado, desconta no atendente que às vezes não tem nada a ver. Me conta uma situação assim que você viveu, né? Como é que você reagiu e tudo mais? Então, tem gente que fala, não tem sangue de barata. Essas velhas desgraçadas ficam vindo achando que vai ficar mandando em mim, é ruim, não sei o quê, eu não levo desaforo, não. A gente consegue ver o preconceito do candidato com o cliente, muitas vezes, nessa pergunta. E tem gente que fala, aconteceu isso, reagir dessa forma, hoje eu percebo que não foi a forma melhor, né, eu teria feito diferente. Então, é uma pergunta bacana também pra você fazer com relação... Teve uma operadora de caixa. Eu sou esquisita. Eu já vi uma menina do caixa do mercado e ela tava muito triste. Aí minha reação foi automática. Eu falei assim, você tá bem? Aconteceu alguma coisa com você? Aí a menina olhou pra minha cara e começou a chorar. Eu falei, pronto, agora você termina o que você começou. Aline Gal. Você, né? Aí eu falei, meu amor, vem cá, me dá um abraço. Abracei a menina do caixa. Aí ela chorou. Aí veio uma outra menina e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, ela não tá bem. Leva ela pra tomar uma água. Ela, vai tomar uma água, deixa eu ficar aqui. Aí a menina terminou de passar as minhas compras e a outra menina saiu pra continuar chorando. Mas eu acho que foi até bom que eu dei uma chavinha ali pra menina jogar fora o que tava aprendendo. Mas eu sou esse tipo de gente. Sim. Legal. De cliente louca. A gente uma vez teve uma operadora de caixa na entrevista que falou assim, olha, a única certeza que eu tenho todo dia é que vai ter cliente grosseiro que vai me tratar mal. Isso acontece todos os dias. Então, se eu for ficar chateado, infeliz no trabalho por causa disso, eu vou todo dia, eu nunca vou ser feliz. Então, eu vou pro trabalho sabendo que isso vai acontecer, isso de respeito a ele tá triste, ele tá com um problema. Então, não vou levar isso pro coração, não vou me abalar com isso. Ele vai me tratar mal, eu vou tratar ele bem, eu vou ser educado, vou agradecer, vou desejar um bom dia e a vida que segue. Eu não vou ficar me entristecendo. Você vai olhar o nível de maturidade que a pessoa tem. Né? Ela tem ciência que a questão toda é como do outro, o outro está vivendo. Ela sabe que não desrespeita ela, Sim. não tem nada a ver. Ela tá tratando bem, ela não tá fazendo nada de errado. É o cara que tá tratando mal porque é problema dele. Então, é legal, mas é difícil achar gente madura assim, né? A maioria que a gente E aí, para encerrar, eu quero uma frase para quem contrata
Né? E uma frase para quem vai ser contratado. Ixi, tinha que passar antes para poder pensar, peraí. Ah, não, a gente gosta dessas surpresinhas, né? Vamos quem lá. contrata, o que ele precisa ter em mente? Entrega para ele Eu não devia algo ter falado que a ele... outra frase antes. Pode repetir, Não, porque mas se é para repetir, é porque é boa demais. Não, mas tem que continuar. A gente, aliás, coleciona muitas frases. Aquela da Jessica Pearson, daquela série legal. Suits, ela tem uma frase muito boa. Como é que é? Esqueci agora, fugiu da minha mente. Eu não lembro literalmente, mas eu lembro a ideia. Por exemplo, se você quer que a visita fique, né, ofereça um quarto melhor para ela. Então, se você quer que as pessoas fiquem na sua empresa, dá melhores condições, trata bem. Cuide, né? Cuida da pessoa, né? Faz ela querer ficar com você. É isso. A gente só consegue ter um bom atendimento, né? A gente só consegue ter cliente feliz se a gente tiver funcionário feliz. Né? Exatamente. Então, a gente precisa primeiro cuidar das nossas pessoas para que elas... Né, se você estudar teoria de marketing de serviços, é justamente isso. O nosso primeiro cliente é a nossa equipe, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam ser felizes no trabalho para que elas ofereçam uma experiência agradável para o cliente. E a verdade é que a maior parte dos donos de loja só está preocupado com a estética, investe muito em tecnologia, em ambiente, em ponto. E esquece das as pessoas. pessoas... Tem gente que está inaugurando loja, daqui a uma semana entra em contato com a gente e fala, não, preciso de uma equipe de 8 pessoas para começar a semana que vem na minha loja. Como assim? A pessoa não conhece a cultura da loja, não conhece a loja, não sabe falar da loja. Não dá nem tempo de selecionar bem. Vai pegar qualquer um lá para botar. Sim. Né? Um texto para donos de loja, então, lembrei. Um versículo da Bíblia. Está lá em Provérbios. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como um arqueiro que atira sem mirar. Olha... É isso. Palavras de Deus pra vocês, Salomão, se vocês não querem escutar a gente, escutem Deus. Escuta Deus, que vale a pena. Salomão? Exatamente, tá lá no E tem livro de até um Provérbios. livro, né, que fala Salomão, o homem mais rico de não sei o que, porque ele tem várias histórias fantásticas. Exatamente, um exemplo de sabedoria, né? E é isso, quem contrata um tolo é o primeiro que passa. Você tá fazendo um trabalho de precisão, que é o arqueiro, né? Só que você atira sem mirar, você atira pra qualquer lado. E aí vai botar um monte de estrupício lá pra atender seus clientes, te tratar mal seus clientes e estragar. E aí o cara tem cuidado com o equipamento, com ponto, com produto e coloca pra manipular isso tudo uma pessoa que tá tolo. Totalmente despreparada. Né? Totalmente fora do padrão. Então você quer saber mais sobre a turma do 2 no varejo? Eles têm muito a falar, tem muito conteúdo, podem fazer recrutamento para sua empresa de modo qualificado, até porque eles vão ali, olha, no cerne da questão, literalmente, não é? Gente, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Muito obrigada, foi ótimo. Legal, adoramos. Eu espero trazer outro assunto com vocês em breve, porque tem muita coisa para se falar. Não nos falta assunto. Não nos falta assunto. Eu acho que a próxima, inclusive, o Bob tem que estar na mesa. Tem um monte. Olha, eu tenho mais de 1000 Bob Esponjas. Olha isso, gente. Pra tristeza de Malu. Eu fui escondendo. Gente, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Uma parede, né, Malu, de Bob. O sonho dele. Ai, meu Deus, eu só estimulei agora. Obrigada, Leandro. Nada, obrigado a você. Leandro. No final da entrevista, pelo menos, eu acertei. Obrigada, Malu, pela presença. Aos dois, mais uma vez, o Pod Rio Business fica super feliz porque traz aqui empreendedores e pessoas que pensam o empreendedorismo na cidade do Rio, no país, ou seja, pensa acontecer. Porque a gente sabe que produto, tecnologia, tudo isso é importantíssimo para o acontecimento. Mas sem as pessoas, nada funciona, né? Ou melhor, se funciona lá Bangu, né? Né? Exatamente. Pessoal, ficamos por aqui. Eu sou a Aline Gal, terminamos mais um Pod Rio Business com muito conteúdo, diversão na fala, sim, muita curiosidade. E aí você imagina esse Brasilzão afora, quantas pessoas, quanto conteúdo, quantas empresas precisando de pessoas qualificadas. Corre lá, 2 no Varejo. Deixa aí a rede social pra gente. Isso aí, arroba 2 no Varejo, 2 por extenso, 2 no Varejo. Ficamos por aqui e você vai lá. Bate palma, fala. Nosso YouTube, Pod Rio Oficial. Nosso Instagram, nosso Spotify, TikTok. A gente tá por aí. Você vai achar a gente em tudo quanto é lugar. E eu agradeço a M2DE Tecnologia, que tá com a gente nesse processo aqui no Pod Rio Business. Fico por aqui. Qualquer coisa, fala com a gente. Até a próxima.